Olá, alunos! Tudo bem com vocês? E aí, pessoal? Como prometido, eu falei que eu voltaria com vocês agora para as revisões. É isso aí. As revisões que nós vamos fazer agora para as avaliações. Então, a gente vai fazer hoje a revisão de conteúdo da unidade 1. Então, vamos relembrar aqui os principais assuntos. A gente selecionou aqueles que realmente são assuntos que nós vamos cobrar na avaliação. Então, vamos aqui para a tela que a gente tem vários assuntos aqui para falar para vocês. Olha só, nós vamos falar, né, sobre a aula 1, poder e suas formas, aula 3, governo e sistema de governo, aula 4, democracia e cidadania, aula 5, direitos humanos, aula 6, sociedade e espaço urbano e aula 7, sociedade e meio ambiente. Então, são essas temáticas que nós vamos falar com vocês hoje na nossa aulinha de revisão. Então, vamos começar aqui com a aula, vamos para as competências primeiro, né? Conhecer os processos de organização política e processos descendentes de formação de pensamento crítico, social e político. Compreender os direitos humanos dentro da sua luta histórica. Identificar a relação do ser humano com o meio ambiente de acordo com o meio histórico e ambiente cultural. E aí a gente começa com a aula 1, né? A nossa aula lá do iniciozinho que a gente falava sobre os aspectos do poder e suas formas. E a gente começa falando do que é o poder, né? O que é o poder, pessoal? Refere-se à capacidade de agir ou de determinar o comportamento dos outros, né? As relações de poder perpassam as relações sociais. Todas as nossas relações sociais, gente, ela tem como base, né, essas relações de poder. Quem manda e quem obedece, quem consegue dominar e quem é dominado. Isso não é regra de que quem domina sempre domina e quem é dominado sempre é dominado, viu, gente? Isso vai ser muito variável de acordo com a situação que se encontra, né? Então, relembrando, poder é a capacidade de agir e determinar o comportamento dos outros, né? Quem consegue manipular, pode ser pela força física, pode ser pelo argumento, consegue dominar o outro, realmente é aquele que tem o poder, né? Aí aqui na nossa aula a gente fez a divisão das formas de exercício do poder, como o poder pode ser exercido, né? A gente tem o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. O poder econômico, ele tem como base, né, a posse dos bens materiais, como os meios de produção, né, o exemplo dos bancos, que tem o poder sobre as decisões dos governos e nos mais diversos países. Então, o poder de ter a posse de bens, pode ser de bens como terra, carros, apartamentos, empresas, né? Tudo isso faz parte do poder econômico. A gente também tem um poder ideológico, que é o poder relacionado, né, à manipulação de ideias, né? O poder através do pensamento, ou seja, como você vai utilizar as ideias e informações para influenciar o comportamento das outras pessoas. Como é que eu posso fazer isso? Um exemplo aqui para vocês, rapidinho. O poder das grandes empresas de comunicação, das grandes mídias, elas conseguem imbuir sobre as pessoas um poder de ideias, um poder ideológico, né? Nós também temos o poder político, que vem através dos instrumentos do mecanismo, como a legislação, a repressão policial, né, a justiça. Então, tudo isso que está imbuído desse poder político também é uma forma muito eficiente de poder da nossa sociedade, tá bom? Então, lembre-se, formas de exercício do poder, os principais, né? Poder econômico, poder político e poder ideológico. Lembre-se disso na prova, tá bom? Vamos lá. Aí a gente tem aqui ainda sobre essa aula 1, né, as formas de dominação conforme
as ideias de Max Weber, né, o sociólogo Max Weber, que ele acaba, através da sua análise, mudando, né, através dela, olhando para essa realidade, ele consegue encontrar aí 3 tipos de dominação legítimas. Quais são elas? A racional, legal, a tradicional e a carismática. Vamos ver aqui como é que ele entende isso. Bom, o caso da dominação racional, ela se deriva do cálculo das escolhas racionais, né? Do que você vai refletir e tomar decisão, a partir dos quais você chega à conclusão de que vale a pena ou não, né? De certo tipo, de abrir mão de certo tipo de liberdade para algumas vantagens que a obediência pode trazer, como por exemplo, né, isso aqui é um exemplo apenas. Quando a gente aceita pagar impostos do Estado na condição que este garanta alguma contrapartida, a gente está abrindo mão de uma certa liberdade, né, de ter aquele dinheiro na mão, mas ao mesmo tempo, racionalizando isso, a gente assim, pensa que eu pagando os meus impostos eu vou ter, né, eu vou ter vantagens de estar nessa sociedade, vou ter o SUS, vou ter a vacina, vou ter um transporte público, né? Então essa faz parte, né, desse pensamento de dominação legal, racional legal. Agora a gente tem a dominação tradicional, que se sustenta com base nos costumes e nas tradições, num caráter inquestionável da autoridade de certos grupos e de certas instituições, como, por exemplo, as autoridades eclesiásticas, né? As várias religiões, elas se sustentam muito nesse tipo de dominação, né? Que é a dominação da tradição, né? E antigas famílias, né? O patriarcado, o patrimonialismo, se sustenta nessa regra do costume, da tradição, do antigo, e geralmente são formas de poder muito inquestionáveis, né? As pessoas não aceitam questionamento dessa forma de domínio, ok? A última é a carismática, quando ele fala aqui sobre a legitimidade do poder que se sustenta naquele ser, naquela pessoa que possui características especiais que o fazem merecedor da obediência dos demais. Ele passa a ser um líder daqueles movimentos messiânicos, né, estadistas, pessoas que têm um poder de atração, né? Ele consegue atrair para ele toda a atenção ou para ela e consegue, a partir disso, ter um domínio muito grande sobre as pessoas. Ok? Então, agora a gente passa para a aula 3.1, governo e sistemas de governo. Aqui a gente destaca, né, os sistemas de governo que nós temos aqui mais comuns no Ocidente, que é o sistema presidencialista, né, e o sistema parlamentarista. Como que acontece essa configuração do sistema de governo? Acontece através da forma com que se relaciona os poderes executivos e legislativo. E assim eles conseguem, né, chegar a um denominador comum de qual seria o melhor sistema para aquela sociedade, né? No caso do Ocidente, no caso dos países latino-americanos, a grande maioria deles, ou seja, quase todos são presidencialistas, né? E o parlamentarismo ele vai mais lá para o lado da Europa, né? Um outro sistema um pouco diferente do presidencialismo. Então, lembre-se, os sistemas de governo mais comuns no Ocidente chama-se presidencialismo e parlamentarismo, certo? Agora aqui na aula 4.1, né, a gente falou sobre democracia e cidadania, né? Nós falamos sobre como a democracia foi construída a partir da junção dos vocábulos demos e kratos, né, que quer dizer poder do povo. E esse conceito ele começou a ser construído e desenhado, né, lá na antiga Grécia, bem antes, né, do que a gente imagina aí no século V a.C. Já se falava em democracia, tá? Porém, não era toda essa ideia de democracia que nós entendemos hoje. Bom, e a gente tem outros tipos, né? A democracia foi se desenvolvendo na sociedade e a gente foi chegando a entender diferentes formas de exercer a democracia. Então, a gente tem aí
a democracia direta, que é um governo onde os cidadãos devem participar da criação e manutenção da vida comum, né? O conceito de cidadão, nesse caso a democracia direta, está relacionado à participação, pois cada cidadão interfere diretamente nos interesses do Estado. Por isso o nome é democracia direta, né? Na prática, o exercício da democracia direta consiste na discussão sem intermediários das principais questões de interesse comum. Então, não há intermediário, não há representante desse poder. Todos irão exercer de uma maneira muito direta, tá? A democracia representativa, ela é um pouco diferente, né? Ela caracteriza-se pela representação política, né? E ela tem a participação dos cidadãos de uma maneira indireta, ou seja, eu vou votar numa pessoa que vai me representar dentro das instituições, né? Seja ela do Senado, seja ela da Câmara de Deputados, da Câmara de Vereadores, enfim, pessoas que vão me representar os meus interesses, ok? Já a democracia participativa, ela vai ampliar um pouco a participação social dos indivíduos a partir, né, dessa articulação dos grupos sociais que vão atuar em rede e por meio de reuniões, né, vão discutir propostas para as ações governamentais. Esses grupos, esses movimentos sociais vão tentar estar mais perto das decisões que os governos tenham que tomar, tá certo? Bom, aqui no sistema eleitoral a gente fala das regras, né? A gente falou das regras que orientam as eleições. O sistema eleitoral são essas regras que orientam, né? Como horários, datas de como vai acontecer, de que forma essa eleição vai acontecer, se ela é majoritária ou ela é proporcional, né? Majoritária é quando vence quem tem a maioria dos votos e proporcional quem o voto vai para o partido ou para a frente partidária de acordo com o coeficiente eleitoral, tá? Bom, e o coeficiente eleitoral é calculado como? Pela divisão dos votos válidos de determinada população votante pelo número de cadeiras disponíveis na casa para a qual concorrem os candidatos, né? E as eleições, elas podem ocorrer por meio de lista fechada ou de lista aberta, né? Se for de lista fechada, o partido escolhe os candidatos e o eleitor vai votar na legenda. Se for de lista aberta, o partido escolhe os candidatos, mas estes concorrem individualmente, podendo o eleitor definir o candidato da sua preferência, ok? Muito bem, então passando aqui adiante, olha só. Nós temos os 3 grandes pensadores que falam, né, que ancoram esse pensamento político moderno ocidental, que é o Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. São esses 3 nomes. E cada um deles tem o seu peso, a sua importância, né? Aqui a gente começa falando do Hobbes, que fala do estado de natureza, né? Fala dessa ideia da guerra de todos contra todos. Ele não vê o lado bom do ser humano. Ele sempre acha que o ser humano é mal por natureza, né? E que para que a gente possa ter uma sociedade minimamente organizada, é necessário um contrato social. Então, ele é chamado de pensador contratualista, tá? Bom, o John Locke pensa um pouco diferente do Thomas Hobbes, né? Ele acredita muito mais no liberalismo político, então ele é um pensador liberal. Ele acredita nas representações, né, políticas, nos cargos escolhidos pelo povo, ou seja, que não tenha aquela coisa mais ditatorial, monárquica, né? Então, ele acredita na democracia representativa. O Jean-Jacques Rousseau, ele é um pouco mais, né, de um pensamento mais à esquerda, né? Fala da desigualdade social, aponta alguns caminhos, fala do que acontece, por que a desigualdade social ela existe por conta da propriedade privada, né? E ele acredita que a democracia só possa existir se houver, né, participação direta dos cidadãos na representação política, ok? Bom, passando adiante na aula 5.1, nós falamos de direitos humanos, né? Que eles são os direitos históricos, universais, indivisíveis, inalienáveis e imprescritível, né?
Então, aqui a gente relembra aqui para vocês, históricos, universais, porque toda pessoa humana é sujeita desses direitos, indivisível, porque não se admite o fracionamento desses direitos, inalienável, porque não há impossibilidade de transacionar ou comercializar esses direitos, imprescritível, porque não prescreve com o tempo. As pessoas podem estar lá com 90 anos, elas ainda são sujeitas de direitos, né? Então, essa é a base, né, dos direitos humanos, aí as características. Na aula 6.1, a gente falou sobre sociedade e espaço urbano, lembra? Nós falamos como que a sociologia urbana compreende esses conhecimentos teóricos, né? E que nos permite refletir sobre a realidade das grandes cidades. Aí a gente falou de como a sociologia, que é uma parte do estudo dentro das ciências sociais, a sociologia urbana busca compreender as cidades, buscam entender os seus conflitos específicos, né? Buscam entender, identificar os interesses conflitantes dentro da cidade, a relação da mobilização, né, da mobilidade, a relação entre capital e Estado e como isso afeta diretamente a vida das pessoas, beleza? Na aula 7 nós falamos sobre sociedade e meio ambiente, aqui a gente vai mais para uma parte um pouco assim da geografia, né? A gente falou das correntes sobre a relação do ser humano com a natureza, a primeira corrente preservacionista, né? Onde não tenha que ter a intervenção humana nesse processo, o menos possível. Então, a natureza teria que ser intocável. E nós temos a conservacionista, que já defende o uso do meio ambiente de uma maneira mais, como é que a gente pode dizer, consciente, né? Não que não seja possível utilizar desse recurso, porém a gente precisa ter cuidado para não levar ao desequilíbrio, né? Esse é o grande medo que a gente tem quando vai falar de natureza, que é o equilíbrio, até onde eu posso intervir, até onde o que eu faço como ser humano não vai levar a um desequilíbrio ambiental, que é o que está acontecendo, né? De tanto a gente mexer, de tanto a gente fazer o uso irresponsável, né, que a gente chama do meio ambiente, está ficando cada vez mais difícil a gente perceber que temos que parar, temos que mudar, não é verdade? Bom, gente, então, olha só, aqui é a nossa referência, tá, da aula de hoje. Foi uma aula mais rápida, porque é aula de revisão e que vocês vão fazer agora aqui referências, e tem mais um pouco de referências aqui, e agora é a hora da avaliação. Então, gente, a gente fez uma revisão mais rápida mesmo, porque daqui a pouco vocês vão começar a avaliação, né? Então, aqui é uma preparação dos assuntos que vocês estudaram durante a primeira unidade, e agora é a hora de praticar. Lembra que cada aula a gente fazia um exercício, a gente corrigia junto, a gente via as questões corretas, as questões que não estavam corretas, por que não estavam corretas? Pois é, tudo isso, gente, é o treinamento básico para vocês agora fazerem a avaliação, tá bom? Então, boa sorte para vocês, boa prova. Boa sorte não, porque quem estuda não precisa de sorte, né? Então, boa prova para vocês. Prestem atenção nas perguntas, prestem atenção nos enunciados, não façam a prova na correria, façam com calma, leiam primeiro as questões, tá? Isso vale para qualquer avaliação que vocês forem fazer, em qualquer circunstância, seja no Enem, seja no concurso, enfim. Primeiro, para tudo e lê a prova, tá? Depois vocês começam a responder, que aí vai vir, né, o que vocês precisam saber, anotem lá do lado, enfim. Então, gente, é isso, tá? Sem mais delongas, boa sorte para vocês, boa prova e a gente se encontra aí em outros momentos, tá bom? Um abraço e até mais!